Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Que alegria ter você conosco e desde já estamos alegres por estarmos aqui presentes neste dia tão especial para estudarmos juntos a lição de número 11, Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 2. Eu sou o Francisco Neto, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Elisiário, e tenho o prazer de ter comigo aqui também dois outros irmãos representando a mesma igreja. Ao meu lado esquerdo, o professor Mateus. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por estar conosco compartilhando aqui mais uma lição. Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer sempre estar aqui, discutindo um pouco da Palavra de Deus, esse momento tão especial para nós adventistas, que é o estudo da lição. Isso é muito importante para a nossa vida. Então hoje nós vamos discutir um pouquinho, comentar um pouquinho da Palavra de Deus aqui, e que você seja muito feliz, que essas palavras possam alcançar a sua vida nesta semana. Amém, que assim seja, Uma lição com muito conteúdo relevante e que nós possamos, ao estudarmos aqui, tirarmos lições práticas para a igreja de hoje e também para a nossa vida. Seja muito bem-vindo. Aqui ao meu lado direito o Sérgio Calabone, que é o diretor da Escola Sabatina da Igreja de Elisiário. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, é uma alegria muito grande nós nos encontrarmos para recapitular essa lição da Escola Sabatina. Eu quero agradecer pela oportunidade. E agora então, antes de nós entrarmos ao assunto, nós vamos orar? Por favor. Feche seus olhos então e vamos falar com Deus. Santo e bom Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar, ó Deus, na sua casa para recapitular essa lição, ó Deus. Agora queremos pedir uma bênção especial para cada um de nós que estamos aqui, para os ouvintes também, ó Pai, que o Seu Espírito Santo possa estar atuando na mente e no coração e que tudo que for falado aqui, ó Deus, possa servir de ensinamento e nós colocar em prática em nossa vida diária, ó Pai. Abençoa os momentos que se seguem, pois tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Muito bem. Nós sempre, como de costume, iniciamos aqui a lição sempre lendo o verso para memorizar, o verso áureo, o verso principal. Tem vários nomes que é aplicado aqui, mas é sempre importante a gente fazer uma leitura, porque a partir do verso nós teremos aqui uma noção geral do que a lição nos apresenta essa semana, Então, o verso dessa semana está escrito no livro de Mateus, capítulo 15, verso 28, e diz: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Muito bem, amigos, o verso para memorizar apresenta aqui, é um recorte de uma história muito bacana, de um encontro muito especial de Jesus com a mulher cananeia. E é interessante que esse encontro, além do milagre que foi gerado em favor daquela mulher, ele trouxe também grandes ensinamentos para todas as pessoas que se encontravam ali próximos a eles e também, de maneira especial, para os discípulos. Que lições importantes nós podemos tirar aqui da introdução da lição desta semana, Mateus? Eu gostei logo na primeira frase aqui, diz assim, no princípio, um Deus amoroso buscou seus filhos perdidos. Eu achei tão importante essa parte aqui, porque a missão que nós temos não é uma missão nossa, é a missão de um Deus amoroso, um Deus que ama seus filhos. Ele sabe que os seus filhos estão perdidos e Ele quer buscá-los por amor, porque Ele os ama. Não por necessidade, porque Ele precisa, mas porque Ele os ama. E aí vai descendo mais para baixo, incluindo os que estão nas cidades. Então, quer dizer, a gente percebe que em todos os lugares, Deus quer buscar seus filhos que estejam em qualquer lugar. Acho que esse é o tema principal da lição, Não importa se é vizinho da igreja, se está na igreja, se é meu amigo, se é da minha família. Não, Ele quer buscar em todos os lugares. E nós, nesse meio termo aqui, somos as ferramentas, para que Ele alcance essas pessoas, para que Ele possa buscar essas pessoas que estão perdidas em qualquer lugar desse mundo enorme que nós sabemos que é aqui.
né? Então Deus quer buscar essas pessoas, mas que jeito? Através de nós. E mais descendo, assim, vocês vão comentar também, e muitos de nós, do povo de Deus, agem como Jonas. Às vezes nós, na nossa correria do dia a dia, na nossa busca pelo bem-estar nosso aqui, esquecemos da nossa tarefa principal, que é levar esse amor de Deus às pessoas. Levar um Deus amoroso, um Deus que quer salvar, não interessa de onde Ele veio, para onde Ele vai. Deus aceita todas as pessoas, Ele ama todas as pessoas. O interessante, Mateus, é que todas as lições que nós vem estudando, elas vêm batendo muito nessa tecla em Deus ir em busca do ser humano, né? Desde lá do Gênesis, nós temos aqui, Gênesis capítulo 3, né? Deus indo atrás do homem quando ele caiu em pecado, ele se escondeu de Deus, e Deus indo atrás do ser humano. E depois veio, o tempo foi se passando, a história de Jesus, que nós vamos estudar aqui na lição, indo naquelas cidades onde as pessoas tinham como pessoas pagãs, entendeu? E Jesus levando os discípulos até lá naquele local para poder converter o coração daquelas pessoas. E interessante que talvez nós não conseguimos entender como que funciona isso, mas encontrou-se pessoas de grande fé naquele local. Os discípulos olhavam para aquelas cidades e não davam nada. E Jesus, ao chegar naquela cidade, encontra aquela mulher e teve a alegria de dizer para ela: mulher, que grande fé você tem. Coisa que talvez não se encontrava no meio do povo de Deus, Jesus encontrou lá naquelas terras distantes. É interessante, né? Porque a lição fala que a missão é em favor dos não alcançados. E no mundo, né, tão populoso como nós vivemos, né, nós estamos aí já próximo dos 8 bilhões de habitantes no mundo. O estado de São Paulo tem 9 milhões de habitantes, Catanduva 122 milhões de habitantes, é muita gente, né? E o que a lição quer nos dizer é que a missão de Deus é para todos. Sim. Né? E nós devemos estar sempre atentos para alcançarmos aquelas pessoas que estão talvez mais distantes do Evangelho. E o Sérgio e o Mateus já deram aqui uma introdução muito bacana, mas o que assim me chamou muita atenção também é de que, embora a missão é de Deus, ao aceitarmos Cristo, nós assumimos essa missão, nos tornamos ferramentas da missão, mas mesmo assim foi necessário que Cristo viesse à Terra, né, para ensinar-nos pessoalmente como deve ser executada a missão. Porque embora pareça fácil, né, não, nós temos que falar de Jesus para as pessoas, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Infelizmente, nós seres humanos, pecadores, falhos, temos nossos preconceitos, nós temos aí as nossas dificuldades de compreender talvez o outro, temos dificuldade às vezes de compreender nós mesmos, né, como que nós vamos compreender o outro. Então, para que essa missão ela tenha êxito, nós temos que de fato, né, nos colocarmos à disposição de Jesus e pedirmos para que Ele nos capacite para que a missão seja de fato realizada com sucesso. É isso mesmo. Interessante que o Mateus já fez uma colocação de Jonas, entendeu? E nós estudamos uma lição há poucas semanas atrás que falou sobre Jonas. E se nós não tomarmos cuidado, acontece a mesma coisa, entendeu? Nós sabemos que fomos chamados, da forma que Jonas foi chamado, só que Jonas se escondeu. E se a gente não tomar cuidado, a gente se esconde também. E Apocalipse 14, 6 a 12 diz que tem um evangelho eterno para ser pregado. E esse evangelho eterno, entendeu, está sob nossa responsabilidade. Então nós temos que nos dispor, entendeu, para que esse evangelho possa ser levado ao mundo inteiro. Sérgio, Francisco, eu no finalzinho aqui da lição de sábado, diz o seguinte: Jesus ministrou não apenas os que estavam na cidade de Israel, mas também os que estavam nas regiões estrangeiras, que não eram do povo escolhido. Quantas vezes nós, né, achamos que somos o povo escolhido, a mensagem é nossa, e esquecemos que temos que levar essa mensagem às pessoas. Achamos que por nós já sermos do povo escolhido, do povo de Deus, do povo que aceitou a mensagem de Cristo, não, essa aí já está bom. Não está bom. Precisa de algo mais. O que seria esse algo mais? É eu levar essa mensagem, é nossa tarefa como cristão.
Na igreja adventista a gente sempre fala, né? A partir do momento que você sai do tanque batismal, você já sai como? Já é um missionário. Né? Você já tem essa missão de levar essa palavra de Deus, você já é um missionário. Então aqui mostra que Jesus ele sabia das pessoas que estavam ali, ele quis mostrar que ele não veio só para aquele povo, o povo escolhido, que ele veio para todas as pessoas da humanidade. Muito bem, virando a página aqui, a lição realmente nos abre um leque grande de possibilidades de comentários em diversas áreas, né? É muito gostoso quando a gente pode discutir, falar, e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, com certeza também tem as suas observações e pode aproveitar aí a oportunidade, fazer o seu comentário, colocar a sua observação também aqui nas redes sociais. Mas olha só, essa lição também nos diz da importância que Jesus deu para que nós abríssemos os nossos olhos e ampliássemos o nosso leque de oportunidades, né? Ao falar em missões estrangeiras, né, em regiões estrangeiras, Jesus está se referindo àquelas pessoas que, por alguma questão geográfica, por alguma questão étnica, por alguma questão, seja ela qual for, socioeconômica, tem menos oportunidades. E aqui Jesus chama a atenção dos seus discípulos e chama a atenção da igreja hoje também para um olhar especial para essas pessoas. Como que vocês conseguem interpretar a presença de Jesus com os discípulos indo em regiões distantes para alcançar mais pessoas? Eu acredito que, assim, Jesus aqui ele quis dar uma aula, né? Ele quis mostrar na prática, né? A gente sabe, né? Nós somos professores, você sabe que você dá aula teórica é uma coisa, mas quando você vai na prática, né? Os discípulos, eu acredito que no fundo eles sabiam que Jesus não tinha vindo só para eles, mas a criação dele, a forma cultural onde ele estava inserido ali, trazia aflorava para fora isso, mostrava que não, Jesus é só nosso. É um pouco egoísta, né? Eles acho que se sentiam, né? Ele é nosso, é um privilégio, ele é nosso, Jesus aqui. Mas ele quis mostrar para ele, não é assim. Eu aceito todas as pessoas. Ele já tinha mostrado algumas coisas lá na Galileia para eles, mas ele quis mostrar assim lá na prática, lá no campo. Vamos a campo. Quando você leva um aluno seu para o campo, para mostrar na prática, lá fora, o aprendizado é totalmente diferente. Acho que Cristo quis mostrar para eles que, vamos lá, vamos naquele lugar lá onde a pessoa não tem contato, onde eles têm outros deuses, onde eles não adoram, não me conhecem. Vamos lá ver como vocês têm que proceder com essas pessoas. Acho que quis mostrar na prática, né? Essa função de professor de Jesus é uma grande lição para nós. Ô Sérgio, só pegando um gancho aqui, até para você também comentar, veja, por que foi necessário Jesus ir presencialmente, né? Chamar os discípulos e olha, vamos comigo, porque já havia um certo preconceito. Essa lição é interessante que domingo e segunda é um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Perfeitamente. Então assim, o povo de Israel, né, que herdara de Cristo a missão de evangelizar o povo, eles haviam falhado. Ao tentar evangelizar outras nações, eles se misturaram com elas e acabaram aderindo aos hábitos pagãos. Em vez de convertê-los ao Deus verdadeiro, eles se converteram aos deuses pagãos de outras civilizações. E agora então vem os discípulos e falam assim, Jesus, não vale a pena a gente ir lá, não vai dar certo, isso já deu errado. Mas eles se esqueceram que o professor, o mestre que estava ali era Jesus. Né? Perfeitamente. Essa é uma grande história, entendeu? Que nos traz um grande ensinamento, entendeu? Porque a Bíblia é clara, no livro de Juízes, capítulo 3, do versículo 1 a 6, nós vemos aí, que você já comentou, do povo de Deus se misturando com eles. Na verdade, Deus conduzia aquele povo pagão até o povo de Israel, para que o povo de Israel pregasse, levasse a mensagem. E o livro de Juízes diz que o povo de Israel fazia o quê? Se misturava, entendeu? Dava as suas filhas, os filhos para casarem com as filhas e os filhos daquele povo, e eles faziam o mesmo, e através disso, entendeu? Eles se corrompiam, e aquilo ali causou um impacto muito grande. Nós vemos Salomão, ele, um homem
de Deus, falar a verdade, ele se corrompeu, casando-se com mulheres pagãs, entendeu? Adorando a deuses estranhos. E aí eu imagino quando Jesus falou para os discípulos, nós vamos até Tiro e Sidom, que era conhecida como cidades pagãs, aí acontece aquilo que Francisco falou, Senhor, mas ir lá fazer o quê? Toda vez que o nosso povo se mistura com aquele povo, se damos mal, entendeu? Nós não conseguimos pregar para eles, pregam para nós. A lição Então, fala que esse povo era o quê? Esse povo foram uma pedra de tropeço. tropeço perfeitamente. É uma palavra pesada, Pesada, né? E como que nós hoje, que lição prática nós podemos tirar isso para os nossos dias hoje? Né? Porque muitas vezes a gente julga as pessoas, né? De acordo com o local onde ela mora, de acordo com a sua história de vida, de acordo com a sua formação, de acordo com os seus hábitos, de acordo com a sua cultura. Mas nós precisamos entender que para Deus, né, não importa a sua origem. Eu gosto muito dessa frase, né? Para Deus importa o seu destino, né? Então Jesus apresentou ali uma lição muito especial para os discípulos, de que todas as pessoas, de que o Evangelho deverá ser pregado para todos, independentemente de qualquer barreira, de qualquer obstáculo que haja entre nós, né? E esse é um desafio para nós hoje, né, Sérgio? Como que nós ainda temos os nossos preconceitos, temos os nossos hábitos que muitas vezes nos impedem de enxergar o próximo, né, como alguém que está ali necessitando da palavra de Deus. Eu sempre digo que o Evangelho, a melhor forma de se pregar ou levar a mensagem é dessa forma. Porque a partir do momento que a igreja se fecha, entendeu? Você começa a adquirir ali uma certa cultura, você traz para dentro de vocês ali a cultura, aqueles costumes, entendeu? Que você adquire dos avós, dos bisavós, dos pais, e vai se tornando uma igreja formal, você está entendendo? E aí quando chega uma pessoa de outros países, de outras regiões, você olha, não, ele não se veste como eu visto, você está entendendo? Ele não fala da mesma forma que eu falo, esse não serve. Você está entendendo? Então, acho que Jesus também usou dessa forma para levar essa mensagem lá para Tiro e Sidom, cidade distante, para ensinar para os discípulos que não é assim como você imagina. Nós aqui temos a cultura de vir falar de terno, de gravata, talvez, prega. Você vai em países por aí que não é assim. Você vai na África, não. Lá eles usam uma roupa toda colorida. E não é por isso que eles não têm a salvação, eles não têm Cristo, você está entendendo? Então, isso aí quebra muito preconceito. E nós vemos que Jesus quebrou um grande preconceito. Naquele diálogo, naquele encontro que ele teve, as pessoas que o acompanhavam, os seus discípulos, de imediato ficaram chateados com a situação, eles não concordavam, mas depois eles viram que Jesus estava certo, entendeu? E aderiram, entendeu? Aquele método de pregar o Evangelho e graças a Deus a igreja teve êxito. Às vezes a cultura, né, ela pode ser realmente um obstáculo. Eu estava passeando em Campinas uma vez, e eu decidi ir na igreja, num sábado de manhã, fui buscar na internet as igrejas adventistas próximas à região onde eu estava, peguei a mais próxima e fui. Ao chegar lá, era uma igreja adventista judaica. Eu falei, puxa, vai ser uma ótima experiência de conhecer, nunca tinha vivido essa experiência. E foi realmente uma experiência marcante, eu nunca mais esqueço, né? Toda a formalidade diferente. Você não pode se ajoelhar de frente para o púlpito, de frente para o pregador, tem que ser de costas. Sim, foi realmente uma experiência assim, muito marcante, não tinha louvor, não tinha mensagem musical. Então assim, é uma questão, as questões culturais realmente elas podem sim interferir positivamente e negativamente para que a gente possa falar de Jesus para as pessoas, né? E isso não deve ser uma barreira, né? A lição, ela usa um termo aqui muito bacana, da barreira transcultural. Nós vivemos num mundo tão diverso, tão amplo, com tanta gente, então assim, é inevitável que nós tenhamos culturas, hábitos, pessoas diferentes, mas o Evangelho é um só e deve ser levado a todos. Nós sempre falamos que a palavra de Deus, ela é atemporal. A gente sabe que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, tem todo esse tempo, né? Então, e ela é atual para nós hoje. Mas aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus é acultural também. Que não interessa a cultura, ela se encaixa em qualquer cultura que possa existir.
ela vai trazer benefício e essa mensagem de esperança em qualquer tipo de cultura. Em qualquer lugar que você for, a palavra de Deus se encaixa. Perfeitamente. Você pode introduzir a palavra de Deus. E pegando um gancho nisso que você está falando, a nossa postura perante alguma coisa diferente, né? A gente sabe que hoje em dia existe é muito grande, né, a discussão sobre o preconceito racial, étnico, cultural, né? E intolerância religiosa. A intolerância religiosa, intolerância à cor, intolerância ao gênero e tantos outros tipos de intolerância, de preconceito que existe. Mas nós vemos aqui que Jesus, para ele não tinha isso. Você pode ser esse povo que ele foi ali, que ele beneficiou, que ele curou, que ele ajudou, que ele levou para mostrar para os discípulos dele, era um povo idólatra, era um povo pagão. Mas mesmo assim, ele levou essa mensagem de esperança e levou o quê? O amor dele para eles. Levando esse amor, a história da mulher, ela foi beneficiada com o poder de Deus. Ela recebeu uma bênção de Deus extraordinária, mesmo ela sendo de um povo pagão. Então mostra o poder acultural que tem a palavra de Deus, que ela transcende todo tipo de cultura, todo tipo de raça, de etnia, todo tipo de povo. Ela pode trazer benefícios para qualquer povo. Eu acho que pegando um gancho do Mateus, muito interessante, né, falando aqui do verso áureo da mulher cananeia, né, e do milagre que ela recebeu, na parte de segunda-feira, né, a gente viu aqui, fala bastante sobre o livro de Mateus, mas Mateus capítulo 9, né, o que diz ali? Que Jesus, ele o quê? Se compadecia das pessoas. Então Jesus, ele não olhava o caráter da pessoa, não olhava a cor da pele, o tipo de roupa, a cor da pele, não olhava os seus hábitos, os seus erros. Jesus, o que? Ele se compadecia de todos. Né? Então, Jesus, em certo sentido, ele estava na contramão daquilo que os cristãos pensavam à época. Você vê Jerusalém, uma cidade que tinha muitos problemas, entendeu? Jesus nem sempre foi bem recebido. E aqui o texto, nós temos aqui um versículo da Bíblia que diz que Jesus estava passando e ele olha para Jerusalém, entendeu? Ele sente pena e ele chora. Ele chora ao olhar para Jerusalém. Por quê? Ele se compadecia, ele tinha amor por aquelas pessoas, entendeu? E não só por aquelas pessoas, agora vemos através da lição, mas por todas as pessoas. Onde Jesus chegava, algo de bom acontecia. É isso que quando eu estudo a Bíblia, eu estudo a lição, eu acho coisa impressionante, Francisco, que Jesus, onde ele chegava, mudava o cenário. Entendeu? Porque nem todas as curas, os milagres de Jesus, lá em Tiro e Sidom, estão relatados na Bíblia, entendeu? Porque a Bíblia diz que eles traziam ao encontro de Jesus crianças para ser curada e todos eram curados. Então, Jesus fazia diferença. Jesus fazia diferença. Muito bem, olha só que interessante, né? Buscando as multidões. Eu achei interessante porque Mateus, no capítulo 4, verso 23 e 25, fala aqui da localidade, das cidades, das pessoas que iam ao encontro de Jesus. Mas veja que não foi suficiente. Jesus ainda foi mais longe, foi mais profundo, né? Até Tiro e Sidom. Então veja que interessante, Mateus, né? Buscando as multidões, ou seja, Jesus sabia que ali, mesmo num território distante, culturalmente diferente, pagão, com hábitos religiosos totalmente opostos ao que eles viviam, Jesus sabia que ali existiam pessoas que deveriam ser alcançadas. E como Mateus disse muito bem na abertura da lição, pessoas de fé, que muitas vezes não estavam ali próximas a Jesus. É isso mesmo, Mateus? É isso mesmo. E as pessoas vinham de todos os lados atrás de Jesus. E ele fala, que região faltava? Faltava aquela ali. Mas por que faltava alguma coisa ainda? É isso que eu comecei, estudando esse trecho aqui, eu comecei a pensar, por que ainda faltava alguma coisa? Se Jesus veio para os judeus, ali, ele veio para salvar a humanidade, mas ele veio para os judeus ser o quê? Porque era o povo escolhido para levar a mensagem dele, então ele tinha que treinar esse povo. E dali ele escolheu o quê? 12, para estar próximo a ele ali, para ele fazer o treinamento mesmo ali, ser professor deles e ensinar. Mas ele mostrou tanta coisa ali, na Galileia, para eles ali naquela região, eles viram de tudo ali. Mas ainda tinha alguma coisa que precisava ser corrigido, que era o preconceito que eles tinham culturalmente.
de pessoas que eram diferentes deles. E por isso eu acredito que ele levou eles até essa região para acabar o treinamento, para terminar. Falou assim, ó, aqui vamos terminar aqui, ó, falta isso para vocês. E em todas as passagens que você vê falando sobre isso, você percebe o quê? Que Jesus queria mostrar que aquele povo também merecia a sua graça. Aquele povo também merecia, mesmo que nós achemos que não merece. Não, essa pessoa é o que essa pessoa já fez na vida. É um assassino, ele é um drogado, ele é uma pessoa que não merece. Jesus quer mostrar que todos merecem, que todos têm esse direito, pode ter essa esperança da salvação, da esperança da segunda vinda de Cristo. E acho que aqui ele quis mostrar para eles naquela época e para nós hoje, sobre essa questão de todos merecem, todos têm direito à salvação. Muito bem, muito bom, né? Ótimos comentários, realmente é muito prazeroso, né, o estudo da lição, porque e essa lição especialmente tem um contexto histórico. Eu particularmente gosto muito de história, ela nos enriquece e através da história a gente aprende, né, um pouquinho sobre nós hoje, né? Nós hoje somos, né, seres humanos constituídos da história que nós vivemos, né? Então, a nossa vida é uma constante aprendizagem, uma constante mudança, para que nós possamos realmente ser pessoas cada vez melhores, né? O Francisco. Pois não. Aqui diz o seguinte, que quando Jesus parte em direção a Tiro e Sidom, que ele começa a avistar as planícies, entendeu? De imediato eles já começaram a avistar os templos pagãos, entendeu? Os mercados luxuosos, entendeu? Os portos cheios de embarcação, coisa bonita. Isso me levou a entender que para os discípulos e para muitas pessoas que estavam acompanhando Jesus, que tinha conhecimento daquele povo, daquela cidade, talvez eles pensavam o seguinte, mas fazer o que aí nessa cidade? Eles têm, o que eles precisam, eles têm. Olha o templo que eles têm aí. Olha o mercado, olha o banco, olha o porto, coisa mais linda do mundo. Esse povo não precisa de Deus, entendeu? E olha quando Jesus chega, entendeu? Que coisa bonita, né? O encontro que ele teve, entendeu? Com aquela mulher, e tem outras histórias de outras pessoas também, entendeu? A fé daquela mulher para com Cristo. Talvez aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus nunca imaginavam que poderia existir uma mulher com uma fé tão grande no lugar daquele, entendeu? Mas existia. Então isso é uma lição importante para nós. Quantas das vezes nós estamos numa cidade grande, que nem Catanduva, um exemplo, e você fala, aquela região ali não adianta, entendeu? Ali não adianta, ali já o pessoal já tem a igreja deles, entendeu? O pessoal ali é um pessoal muito bem de vida, não precisa de Deus, e você não sabe ali dentro, tem pessoas, entendeu? Que tem um amor por Cristo muito grande, ele não vê a hora de encontrar, para poder ter um relacionamento com Cristo, para poder receber um milagre, para poder adorar Cristo, como aquela mulher adorou. Muito bem, certamente existem muitas pessoas hoje necessitando de esperança. Eu ouvi um relato, foi até próximo aqui, uma pessoa encontrou um livro da Igreja Adventista no lixo, levou para casa, leu o livro, gostou, abriu a capa, viu lá CPB, entrou no site e a pessoa comprou futuramente mais de 20 livros e começou a estudar todos os livros. Depois, mexendo no site, descobriu que tinha lição da escola sabatina. O que é isso? Comprou e começou a estudar a lição da escola sabatina sem ir à igreja. Então veja, existem pessoas que estão em busca de esperança, né? E é por isso que nós, como o Sérgio bem disse, né, nós temos que estar aptos para acreditar que todas as pessoas são objetos do amor de Jesus, né? Eu até anotei aqui, Jesus demonstrou na prática que o reino de Deus se destina a todas as nações, né? A judeus, a gentios, a todas as nações. Olha só, mas o preconceito, Mateus, ele era tão grande na época que eles até estão retratados na forma como os discípulos escreveram, inclusive nos textos bíblicos, né? A lição aqui fala da diferença do mesmo texto, da mesma descrição no livro de Marcos,
E no livro de Mateus, né? A lição fala que Mateus talvez foi uma escrita mais voltada para os judeus. Para os judeus. Né? E Marcos traz uma visão, talvez, de um escrito no olhar sob a ótica dos gentios. O que essa diferença impacta na forma de você entender o Evangelho? Eu vejo assim, que, na minha opinião, quem inspirou a escrita foi Deus, o Espírito Sim. Santo. Né? E cada momento, o jeito de escrever, o público que vai atingir, ele tem a mesma mensagem, mas tem que ser levado às vezes de maneiras distintas. Né? Não seja diferentes, é a mesma mensagem. Aqui mostra isso para nós. Qual que era o público de Marcos? Os gentios. O público de Mateus? Os judeus. Se escrevesse do jeito que Marcos estava falando, se fosse escrito do mesmo jeito, às vezes poderia dar um efeito ao contrário, na aceitação dessa mensagem. E vice-versa, em Marcos também. Por quê? A palavra de Deus, ela vai fazer o efeito, ela vai surtir o efeito na nossa vida. Só que depende como ela é levada, ela não vai surtir o efeito. Por isso a importância para nós, acho que deixa claro para nós o seguinte, no nosso dia a dia, como levar essa mensagem. Eu não posso chegar, temos classes sociais. A gente tem classe social, classe cultural, e do mesmo jeito que eu chegar numa pessoa mais abastada, a fala, o jeito é diferente da gente chegar numa pessoa um pouco mais simples, com uma cultura. Às vezes você chega falando muito difícil, muito culto com uma pessoa que não tem um estudo, que não tem... Ele vai falar assim, eu não entendi nada que essa pessoa falou. Eu não compreendi. E não vai surtir efeito. E às vezes uma simplicidade muito pequena também pode atrapalhar também. Não, essa pessoa está muito simples, não vou nem dar ouvido para ela. Então Deus sabe o momento certo, a pessoa certa, o instrumento certo para levar a mensagem a outras pessoas, né? No ponto certo. E a gente tem que estar disponível e aptos, como você já disse, para estar fazendo esse trabalho. Tem que ter essa estratégia, né? Mas eu imagino, Mateus, que ao Mateus escrever que a história e se tratar de uma mulher cananeia, os cananeus para os judeus eram uma pedra no sapato. Era uma pedra no sapato e eles tinham os cananeus, eles não olhavam os cananeus com bons olhos. Mas se tratando do milagre de Jesus, entendeu? Do que Jesus fez, da forma que aquela mulher chegou em Jesus, eu acho que o Mateus escreveu inspirado por Deus de uma forma para que os judeus olhassem e falassem, olha, não é da forma que nós imaginava. Você está entendendo? Nós imaginávamos esse povo como um povo rejeitado, um povo pagão, um povo idólatra, entendeu? E olha o que aconteceu. Olha o que saiu daí do meio desse povo. Olha que fé essa mulher. Então aquilo ali foi um baque para os judeus, entendeu? Foi um baque. Porque eles não imaginavam que poderia acontecer aquilo ali. E aconteceu. Agora, se tratando de Marcos, usando os termos dos gentios, ele fala de uma mulher cirofenícia, entendeu? Ele quer dizer o seguinte, ele fala para os gentios que já era uma mulher, entendeu? Ele olha pelo lado compassivo, daquela mulher que estava ali precisando de ajuda, você entendeu? Aquela mulher que estava carente, se compadecendo do filho, e aí então ela vai ter com Jesus e Jesus cura. E nós hoje, olhando para essa história, qual das duas nos chama mais atenção? Para mim, a de Marcos, porque nós realmente somos gentios. E olhando por esse lado de uma mulher que estava ali vivendo em necessidade, precisando da ajuda, entendeu? Eu me compadeço mais do que olhando para uma mulher, entendeu? Rejeitada, para uma mulher da forma que os judeus olhavam, uma mulher que ninguém dava nada por ela. Então é interessante esse texto. A gente pode falar que é o seguinte, é a mesma história contada de maneiras diferentes. São os dois lados da mesma moeda. É o mesmo conteúdo, mas explicado de maneira diferente. Né? Acho que isso que é interessante. Jesus queria mostrar, depende de quem vê, depende o olhar da pessoa, cultural da pessoa para aquela situação. Então, por isso que foi escrito de maneiras diferentes, com detalhes, né? Porque a história é a mesma. Sim. Se a gente lê superficialmente, você nem percebe. Você tem que ter um estudo mais aprofundado para você conseguir perceber por que está falando que ele é cananeia e por que está falando aqui que ele é sírio-fenícia. Né? São detalhes aí, né? Ele é estrangeira.
Por que ela é estrangeira? Tanto faz para nós hoje aqui. A gente diz, aprofundando, você disse, ó, eu me identifico mais com essa descrição, né? Porque somos gentios. Mas se você vê a mesma história contada, o que é o trabalho do Espírito Santo, né? Ele sabe onde ele vai atuar e de que maneira ele vai atuar, com quem ele vai atuar, para poder chegar, a mensagem de esperança chegar. Isso que é o importante, né? Muito legal, muito bonito. Amigos, mas veja bem, então Jesus pegou os discípulos pelas mãos, levou-os até lá nas profundezas, foi lá em Tiro, em Sidom, operou um milagre, deu uma aula especial, mas me parece que não foi suficiente, né? Porque precisou ainda para Pedro ainda ter um sonho, né? O sonho que está relatado aqui na parte de quarta-feira, né? Precisou ainda uma atuação ainda mais especial do Espírito Santo, né? Ele precisou ter uma visão do lençol branco com os alimentos e aqui de maneira até resumida, né? A lição nos diz que após esse sonho ele de fato ele compreendeu que era o Espírito Santo explicando para ele: Pedro, para com esse preconceito, para com essa discriminação, para de achar que você é melhor do que os outros. Orgulho religioso. O orgulho religioso. Para com essa intolerância religiosa que você tem referente aos outros. Para com esse olhar crítico. Esqueça, né, a história, não fique olhando para os defeitos das pessoas, olhe para as virtudes e veja e entenda que o poder de Deus pode transformar, né? Que coisa bonita, hein, ô Sérgio, essa experiência de Pedro, hein? Olha o que diz aqui Pedro, depois de passar por essa experiência. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha que bonito, né? Isso é muito bonito. Às vezes, esse orgulho religioso nosso, né? A lição fala que faz a gente perder a oportunidade de levar a mensagem, né? Porque às vezes achamos que somos melhores, mas não, essa pessoa não merece, não precisa disso, ele tem uma religião dele, não vou nem chegar lá. Mas a Bíblia traz para nós que todos, né? Vem trazendo para nós aqui o que Pedro entendeu, né? Que essa mensagem é para todos, a salvação, a graça é para todos. Eu não posso guardá-la, achar que ela é só para mim. E se a gente tem esse orgulho, eu perco oportunidades de levar essa bendita esperança a outras pessoas. Muito bem, que coisa. Eu aqui quero ler um trecho que eu anotei, que eu achei muito significativo, né? Que preconceitos nos impedem de ver as necessidades dos que vivem nas áreas urbanas? Que oportunidades Deus nos proporciona nas cidades para expandir nossa compreensão da missão e confrontar nosso nacionalismo, orgulho espiritual e intolerância? Então veja, é um constante aprendizado, né? E a lição de Pedro é a lição para nós, né? Nós precisamos clamar pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos, né, deixar de lado todos os obstáculos que nos impedem de olhar para o nosso próximo, né? Se a gente não fizer isso, dificilmente a gente vai conseguir aplicar na prática esses ensinamentos que Jesus aplicou ali para os seus, né? Que coisa maravilhosa. Quantas lições nós aprendemos com o estudo aqui da lição da escola sabatina. Muito bem. Fé na terra. Existe fé na terra? Ou talvez aqui, especificando a pergunta, né, que até a gente abordou, existe fé entre os pagãos, entre os gentios? Sérgio, a lição dessa semana nos trouxe aí, nos deu um tapa com luva de película, né? Quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé na terra? Olha que pergunta. Mas existe sim fé na terra, por incrível que pareça. Existem pessoas que se colocam nas mãos de Deus, pessoas que buscam a Deus de todo o coração, como diz a Bíblia, entendeu? E eles têm fé. Eles têm fé. E nós vemos aqui, né, o relato bíblico, né? Aquele centurião, quando eu leio a história daquele homem, eu choro, falo a verdade, porque, poxa,
Um homem que não tinha quase nada a ver com o povo de Deus, né? E em dado momento ele ouve falar de Jesus e ele busca socorro, né? Em Jesus. E aí Jesus não estava ali, estava distante. E como? Como fazer? Jesus está aqui. E olha que palavra. Fala para ele mandar autorizar de lá, que eu tenho certeza que algo vai acontecer aqui. Gente, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Muitas das vezes o que nos falta hoje no cristianismo é isso. É nós acreditar que Deus tem poder para realizar milagre na vida dos seus filhos aqui na terra. Deus tem poder, independente de nacionalidade, cor, cultura, você entendeu? Que nós estamos estudando, independente de tudo isso. Quando as pessoas se colocam aos pés de Cristo, abrem sua mente, abrem seu coração para que o Espírito Santo trabalhe, Deus tem poder para realizar muitos milagres na vida das pessoas. O Sérgio falou do centurion e eu quero falar dos 4 amigos, né? Que para mim também é algo impressionante, né? Como podem 4 amigos, né, improvisarem ali uma maca e introduzirem uma pessoa pelo telhado para que ela tivesse a oportunidade de estar perto de Jesus. Que garantia aquelas pessoas tinham? Fé na terra. De que aquele projeto ia dar certo. Com certeza, é fé. A fé. É a fé. A fé, né? A fé move montanhas, a fé moveu o paralítico. Então veja, são histórias maravilhosas, né? Que a lição nos traz e que bom que nós temos esses relatos para que a gente também possa se alimentar delas e fortalecer a nossa fé. E vocês perceberam aqui, tem falando do cego também embaixo, né? E pessoas totalmente diferentes. Não eram pessoas da mesma classe social, não eram pessoas da mesma cultura, não eram pessoas da mesma religião. Pessoas totalmente diferentes que foram alcançadas por essa mensagem e seguiram a Cristo. Acho que isso traz para nós no dia a dia hoje, trazendo para os nossos dias hoje aqui, é o que eles estão trazendo para nós, mostrando para nós, ó, todos merecem conhecer e têm o direito de conhecer essa mensagem de esperança. Todas as pessoas, independente de onde ela está, da sua posição social, do seu cargo que ocupa, da sua função, de quanto dinheiro tem no banco, da sua raça, da sua cor, de onde ele veio, para onde ele vai, todas as pessoas têm o direito, tá? E é nosso dever levar essa mensagem a essas pessoas. Acho que ela traz, a lição traz basicamente mostrando que todos têm esse direito, mas no plano de fundo aqui a gente consegue entender o quê? Mas quem vai levar a essas pessoas a informação que elas têm essa esperança? Quem vai levar essa mensagem da graça? Que Jesus Cristo veio aqui, morreu no lugar dela para pagar por todos os seus pecados. Quem vai levar? Eu acho que isso traz um segundo assunto aqui dentro nessa lição, que é nossa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de levar essa mensagem a todas as pessoas. Dificilmente uma pessoa vai adquirir fé sem ouvir dentro da palavra de Deus. Ele tem que ouvir. Para que ele possa ouvir, alguém tem que falar. E isso compete a nós, que já temos esse conhecimento, entendeu? Conhecemos Jesus, sabemos que temos essa mensagem para levar ao mundo, para que Jesus possa voltar. Então não tem como nós cruzarmos os braços, Francisco, e ficar esperando. Não tem como. Que o outro faça. O outro faça. Não tem como. Não tem como. E olha só, né? A lição aqui ela traz um texto aqui que é pesado, em certo sentido, né? Era de se esperar que entre o povo de Deus houvesse grande fé. No entanto, mesmo na cidade natal de Jesus, Nazaré, um fator limitante para o ministério de Cristo foi a pequena fé ou mesmo a incredulidade absoluta. Um fator limitante para o ministério de Cristo, né? Ou seja, talvez se as pessoas com as quais conviviam ali com Cristo tivessem mais fé, tivessem mais poder, talvez o ministério de Cristo poderia ter sido ainda mais amplo. O alcance da mensagem. O alcance, né? Com certeza. Mas então, Francisco, aí você vai ver que durante o ministério de Cristo,
não é difícil você encontrar pessoas, discípulos, pessoas próximas de Jesus, usando do momento para tentar tirar proveito próprio. Nós vemos os discípulos, enquanto Jesus falava de vida eterna, de um céu, de uma eternidade, eles estavam discutindo para ver quem que ia ser o maior. Você está entendendo? Quem que ia ocupar a cadeira principal. Por isso que ele exclamou em Mateus 17, ele exclamou o seguinte, ó geração incrédula e perversa. Eu estou falando de uma coisa, vocês estão entendendo outra. Eu estou falando de uma vida eterna, eu estou falando desse mundo aqui. E vocês estão discutindo para ver quem vai ser o maior aqui. Enquanto vocês discutem isso, pessoas de outra nacionalidade vão se convertendo, vão aceitando, vão adquirindo fé e vocês ficam aí, perdendo tempo. Que lição para nós, né? Lá na passagem do centurião, mais abaixo, vem falando isso, que os filhos de Jacó perderiam o lugar à mesa, né? E os estrangeiros ocupariam o seu lugar, junto com Abraão, na mesa de Abraão. Eu acho que seria bem isso, né? A incredulidade dentro dos seus próximos ali, dos seus discípulos, de todo mundo ali, eles também tinham essa incredulidade, os discípulos também tinham essa dificuldade. Com certeza, o problema mais grave estava ali com eles. Pois é, meus amigos, que lição impressionante, né? Que nós possamos aprender, né, com essa lição, a olharmos o nosso próximo com amor, com carinho, com compaixão, e que nós possamos, através do nosso relacionamento com Cristo, ampliar a nossa fé, né? Para que nós possamos ampliar aí o alcance da missão de Cristo Jesus. Nós já estamos aqui chegando ao encerramento, então eu vou aqui pedir para o Sérgio fazer aí a sua consideração final, Sérgio, deixar aqui para as pessoas que nos acompanham a principal lição que você aprendeu ao estudarmos a lição dessa semana. Olha, eu quero dizer para vocês que, como eu já disse, a fé do centurião é uma lição fantástica para mim. E eu gostaria de que você que está me ouvindo se atenasse para a história desse homem e tentasse, pelo menos, né, colocar a sua vida na mão de Deus para que nós possamos obter a fé que esse homem teve. Eu gostaria e luto para isso, a cada momento da minha vida, entendeu? Para um dia alcançar essa fé. Eu tenho certeza que com a fé desse homem, jamais eu vou perder minha salvação. Amém. Amém. Mateus, sua consideração final, já estamos nos últimos momentos aqui. Hoje em dia é um assunto bem comentado na mídia, né? A questão do preconceito, tudo isso, né? Mas nós vemos que Jesus, ele foi tão atual na época dele, que há 2000 anos atrás, ele já ensinava a não ser preconceituoso. E já mostrava lá atrás, isso não é um assunto novo, que os seus discípulos, o seguidor de Cristo, não pode ter isso na sua vida. Ele tem que respeitar as pessoas, ele tem que saber que todos eles merecem a salvação, né? Acho que essa lição traz para nós esse foco mesmo, né? Que todas as pessoas merecem a graça e a salvação de Cristo Jesus. Amém. Eu finalizo aqui também, né, destacando a fé dessa mulher, né? O texto áureo da nossa lição, né? A mulher cananeia realmente rompeu-se o orgulho, o medo, a insegurança, o medo da rejeição, porque ela tinha fé que Jesus poderia atender o seu pedido para salvar a sua filha, né? É uma história realmente maravilhosa e que sirva de lição para todos nós. Amém? Amém. Neste momento eu quero convidar então o professor Mateus para fazer aqui a nossa oração de encerramento. Por gentileza, Mateus. Oremos. Bendito Pai, eterno Deus, te agradecemos por esse momento que passamos aqui, estudando a Tua Palavra. Amém. Que nos pedir que o Teu Santo Espírito atue em nossos corações para que possamos compreender a cada dia da nossa vida, mais e mais, que o Senhor é um Deus que veio para salvar, curar e libertar. Amém. E nos ajude, Senhor, a cumprir nossa tarefa de levar essa mensagem a outras pessoas. Toque nos nossos corações, modifique os nossos pensamentos, tire toda a incredulidade do nosso coração. Pai bendito, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. 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 E chegamos ao fim da lição, do estudo da lição da Escola Sabatina.
convidamos você para acompanhar as próximas lições e que todos esses ensinamentos aqui sejam uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.